nosso quadradinho de hoje você vai conhecer um projeto muito bacana que combina proteção aos animais com reciclagem. E veja como a inteligência artificial tem sido uma aliada dos médicos na identificação precoce de doenças. Você conhece o artista que criou o Zé Gotinha? Ele tem diversas esculturas espalhadas por Brasília e pelo mundo. Pode ser gostar de alguém. Venha se encantar com a bela voz e as lindas canções de Marcelo Genesi. A gente é feito pra dizer. É agora, no nosso quadradinho. A gente é feito pra caber no mar, isso nunca vai. O amor pelos animais levou uma brasiliense a criar um projeto para proteger do frio cães que vivem nas ruas. Há 5 anos, Jéssica e outras voluntárias arrecadam caixas de leite para fazer casinhas para que os cães possam enfrentar as baixas temperaturas. O Recicla Pet já ajudou muitos bichinhos por aí e segue espalhando amor e cuidado pelas ruas do DF. O Recicla Pet, ele é um projeto que visa ajudar os animais de rua. Nós não somos abrigo, a gente não tem estrutura para abrigar os animais, então a gente ajuda no sentido de abrigar os animais de rua. A gente confecciona as casinhas e com material mais resistente, posiciona em locais específicos, né, com autorização, em locais que esteja seguro para o animal. E a gente faz essa confecção uma vez ao mês. Esse projeto ele teve início com outra colega minha, que o nome dela também é Jéssica. E ela começou primeiro fazendo com caixinhas de papelão e fazendo um revestimento mais seguro para não se deteriorar com o tempo, com a chuva, né? E aos poucos ela foi aprimorando e hoje a gente tem um material mais resistente. Caixinha de leite é um dos materiais fácil de obter porque as pessoas consomem leite, suco e a gente pede para deixar em locais específicos de entrega para recolher com as caixinhas já limpas. Bom, em média, 120 caixinhas de leite para paredes, chão e às vezes a gente utiliza mais para confeccionar o teto também. A gente reveste porque o saco de ração ele torna a casinha impermeável. Então a gente protege também depois com as fitas, a cola quente junto com o saco de ração. Desde o início a gente contou com as redes sociais, né? A Jéssica foi divulgando esse trabalho nas redes sociais e foi aos poucos criando mais repercussão. Então, aos poucos as pessoas foram conhecendo, ajudando o projeto, compartilhando nas redes sociais, o trabalho que a gente fazia e foi crescendo. Hoje a gente tem mais voluntários e ainda assim precisa de muito mais, porque nem sempre todo mundo comparece para fazer as casinhas, mas é sempre um serviço voluntário, do início ao fim. A gente sempre pede doações. Como eu disse, a gente não tem ajuda do governo, não recebe, né? Realmente é um projeto voluntário. Aqui no Gama, a gente tenta observar os pontos que são seguros e que não vai gerar algum problema, né? Se for um ponto comercial, a gente tenta deixar ao máximo possível distante, mas ainda assim seguro para o animal. E a gente costuma colocar uma plaquinha para que as pessoas tenham uma consciência, né, de que aquela casinha é confeccionada para abrigar um animal de rua e que ela pode ser cuidada pela população.
gente costuma dar prioridade para, por exemplo, cadelinhas que pariram, que tem filhote. Essa é a prioridade. E ter também alguém que vai cuidar, porque não adianta colocar em qualquer local, não cuidar, o animal não vai ter um lar ali, um abrigo, mas se jogar fora não adianta nada. Então, a gente conta com o apoio e também a contribuição de materiais assim, recicláveis mesmo que a gente utiliza para fazer essa questão da confecção. É muito gratificante. A gente, principalmente no frio, observa muito isso. Eles de imediato, quando a gente posiciona a casinha, eles já associam um local aquecido, já entra, fica. E eles protegem também aquele local, né? Então acaba que vira o lar deles, aquele ponto. Uma plataforma guiada por inteligência artificial, idealizada por um médico daqui de Brasília, pode ajudar a identificar de forma precoce pacientes com doenças raras ou crônicas. O aplicativo otimiza a triagem e dá um suporte maior para o profissional de saúde avaliar o quadro geral da pessoa, já que o sistema vai gerando um histórico do paciente a cada consulta. A ideia de criar a plataforma ela surgiu quando eu estava acabando um pós-doutorado na Unicamp, e a ideia era que a gente conseguisse ter uma possibilidade de prevenir infartos, mas o grande desafio é que a gente não tinha dados organizados, né, com a qualidade necessária para a gente poder trabalhar essa predição de risco, né? E aí então a gente começou a pensar em ideias ou processos que pudessem ajudar a gente a captar dados, mas também dando em troca para quem alimenta o sistema algum tipo de informação, como por exemplo a predição de risco, eventualmente a organização dos dados dos seus pacientes de uma forma organizada e planilhada, né? E eventualmente também ajudando no processo de estruturação da própria consulta, né? Então foram alguns anos desenvolvendo a plataforma. O que é mais legal é que o sistema ele também ajuda a gente no processo de construir evidências, né, na parte de epidemiologia e na parte também de entendimento, né, das doenças clínicas. De forma que a gente, ao estruturar um banco de dados, a gente consegue ter ideias mais ou menos claras, né, de prevalência de algumas doenças que a gente hoje não tem de forma tão clara para a população brasileira. A ideia é que a gente meça a pressão do paciente. Todos os pacientes receberão um aparelho digital junto. Antes disso, né, a gente orienta como deve ser feito o modo correto de medir a pressão, baixando o seu sistema do TAMS no celular. O próprio aparelho tem comunicação com o sistema de análise e essas medidas de pressão serão migradas diretamente para o nosso sistema. Depois, os navegadores que vão fazendo o monitoramento desses valores, a cada semana vão fazendo análise dos seus dados. Esses dados são passados para a equipe médica e, havendo necessidade de mudar tratamento, acrescentar dose de remédio, de melhor controle da pressão, isso será feito pela equipe de cardiologista que acompanha. Doença rara, geralmente, ela não é pensada na hora da consulta, então nosso approach, né, para doenças raras, ele foi criado da seguinte forma: a gente, nos questionários ou nas perguntas que a gente vai fazendo ao longo das interlocuções com o paciente e o sistema, existem algumas perguntas que situam a gente em relação a doenças comuns, né? Mas esses mesmos sintomas ou achados de exames, eles vão sendo colocados em backup e depois o sistema tenta associar esses achados que às vezes são pouco específicos
E, como por exemplo, às vezes uma pessoa passa por várias internações por pneumonia ou por sinusite, isso fica registrado como sendo simplesmente um histórico médico passado. Mas a gente, olhando isso retrospectivamente, boa parte das vezes consegue inferir que esse paciente tem uma alta chance de ter uma doença da imunidade. Hoje, em grande parte, as consultas são feitas em campos de texto livre, então a gente não consegue analisar aquilo que sai de uma consulta, né? A gente tem seguido, né, no processo de implantação dentro da rede pública. Hoje a região que está mais atendida é o Paranoá, mas a gente está agora tentando expandir para Sobradinho também. A ideia é que a gente expanda também para outros cenários e dentro do cenário privado é objetivo nosso que o sistema ajude também em linhas de cuidado. É uma medida de baixo custo, com grande eficácia, a gente imagina que vai ser. A gente só vai precisar medir isso. Essa que é a ideia do segmento. Daqui a pouco você vai conhecer um pouco mais da história do artista Darlan Rosa, criador do Zé Gotinha e dono de um trabalho incrível em esculturas metálicas. E tem também o lindo som de Marcelo Genesi. É já já! Esculturas que complementam paisagens incríveis de Brasília. Certamente você já viu por aí alguma obra de Darlan Rosa, conhecido por criar o famoso Zé Gotinha. Mais de 500 obras já passaram pelas mãos do artista ao longo de sua trajetória profissional. E não só no Brasil. As esculturas metálicas também podem ser encontradas em outros países. Confira! Quando eu nasci, meu pai tinha uma fábrica de ladrilhos, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar ladrilhos, né? Tanto é que a minha escultura, ela segue mais ou menos esse rito, né? Ela é um desenho que vai se acasalando, né? E para poder formar esculturas. E eu comecei, assim, a trabalhar com ele aos 9 anos. Aos 18 anos, inauguraram uma TV na minha cidade. Eu fazia o cenário, né, para todos os musicais, fazia todas as propagandas que iam no ar, que eram slides, e de lá eu vim para a TV Brasília aqui. Quando eu fui chamado para poder fazer o Zé Gotinha, era uma logomarca para poder marcar o compromisso que o Brasil tinha feito de erradicar a polio. Quando eu fiz um boneco, eles falaram, não, a gente não quer isso, eu quero uma logomarca, sabe? E aí eu fiz o Zé Gotinha andando em cima dos anos. Eu falei, e agora é uma logomarca? Dos anos de erradicação, né? Não, tá, tudo bem. Aí eu fiz um personagem que pudesse qualquer um desenhar. Todos os lugares que eu trabalhava, muito embora eu fosse jornalista, eu sempre estava na ilustração, na programação visual, escrevia também, sabe? Mas a minha ideia era fazer escultura em mármore, como eu tinha aprendido com o meu pai, né? Só que em apartamento, onde eu morava primeiro, e mesmo numa casa como essa aqui, né, não daria para você botar uma pedra e ficar cortando e batendo, os vizinhos iam reclamar, né? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, na universidade, eu me enturmei com os professores, né? Então eles abriram para eu estudar no curso de computação gráfica. E eles tinham muito equipamento e tal. E aí, lá mesmo, eu já comecei a fazer as esculturas modeladas em 3D. E o meu projeto de final de curso, eu coloquei as esculturas em cima de Brasília. Sabe, assim, virtualmente. Aí, quando eu voltei, eu comecei a batalhar por isso, para colocar as esculturas em Brasília. Aí veio o Memorial JK, né? E depois vieram os prédios públicos, os museus, o Congresso, e não parei, né?
Quando eu comecei a fazer as esculturas, eu não queria fazer coisa pequena, eu queria fazer coisa grande. Mas não tinha como passar numa porta, não tinha como entrar numa galeria. Aí eu bolei fazer ela em partes e parafusadas. Aí depois eu comecei a fazer as esculturas feitas em alumínio, de carroceria de avião. Então, uma escultura de 1,80 m, ela pesa menos de 30 quilos. Então, eu levei muita escultura para o exterior numa mala. As primeiras esculturas, as do Memorial JK, tem uma lá que pesa 900 quilos. Então, você vê, né, como eu cheguei a um peso mínimo, né? A minha vida inteira foi correndo atrás de soluções, entendeu? O casulo mesmo, quando eu fiz o projeto, que aprovei tudo, que saiu o patrocínio do CCBB, ninguém queria fazer. Por isso não vai dar certo. Aí eles me contrataram, e aí eu pedi uma equipe e fizemos tranquilamente. Nunca, elas já estão com 17 anos, nunca deram problema, entendeu? As primeiras esculturas, elas tinham muita mão de obra. Você tem ideia, o casulo tem meio quilômetro de solda, você já pensou isso? Foram 10 pessoas soldando durante 2 meses. Então isso encarecia muito o trabalho. Foi quando eu resolvi passar mão de obra zero. Um ser humano que trabalha é a pessoa que vai montar a escultura, porque agora, por causa da idade, eu só fico olhando. Dos meus 9 anos até os 50 anos, eu tenho 500 obras aqui em casa. Eu acho que nenhum artista tem isso, sabe? Aqui em Brasília são 60 obras públicas e são 40 em 10 países. Toda vez que eu faço uma escultura, sabe, eu descubro uma maneira de melhorar aquela que eu fiz. Eu inventei uma teoria, sabe? Que as crianças gostam de entrar dentro de caixas, dentro de armário, porque elas têm uma lembrança da vida intrauterina na hora que viajam. E sabe? Pode ser que não exista essa teoria, mas que eles têm uma curiosidade de entrar dentro. O cantor, compositor e instrumentista Marcelo Genesi já deixou sua marca em trilhas sonoras de novelas famosas, acumula milhões de visualizações no YouTube e algumas músicas dele embalaram e eternizaram lindas histórias de amor. Mas o som também foi feito com outras propostas no seu último álbum. Confira! Hoje eu tenho uma surpresa para todo mundo que acompanha a TV Câmara Distrital, seja pelo nosso canal aberto, seja pela TV por assinatura, no YouTube. Hoje a gente traz aqui uma pessoa que a gente gosta muito, uma pessoa que eu que gosto de boa música, sou absolutamente fã desse cara aqui, Marcelo Genesi. Seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. Pode ser gostar de alguém e esse tal alguém não ser seu. A gente quer receber bem quem vem a Brasília e seja bem-vindo mais uma vez, né? Você já veio aqui algumas vezes, estava comentando aqui, já fui a alguns shows do Marcelo por aqui. Muito obrigado pela receptividade carinhosa aqui em BSB, no centro do Brasil. É sempre bom, né, quando pinta um show por aqui. Essa energia afetiva, amorosa, né? A energia da conchinha, a energia do... E essa energia está no seu trabalho, não é, Genesi? Assim, inevitavelmente, eu acho que todos os álbuns têm essa energia de afeto. O afeto é o combustível, né, mesmo assim, né? A gente querer fazer algo, né? O carinho, o desejo, a relação que você tem ali, a coisa que ainda está no virtual, que você quer alcançar. Então, até essa coisa, o afeto no sentido de ser afetado por algo que te mova, mas a energia do amor como resposta, de um modo geral, acho que é uma energia que a gente tem que manter muito clara, assim, nos discursos,
nas canções. A gente é feito pra dizer. No seu trabalho recente, você se conectou mais com esse sentimento de origem, né? Você trouxe sons indígenas também. Sim. Então vai passeando por tudo. Agora com esse seu último álbum, que é o Night Club Forró Latino, você traz a sanfona, né, em primeiro plano, traz parceiros e talvez, não sei se essa é a intenção, trazer um pouco, até a capa mostra um pouco isso, né? Essa latinidade, né? Não se admire se um dia um beija-flor invadir. O ritmo tá ali, as fronteiras estão sendo no forró latino da gente. É um pouco isso que eu percebi. Eu falei, nossa, o violão cubano, do três cubano, combina tanto com o forró. O bongô caribenho, essa coisa da bachata paraguaia, lembra tanto o shot também. Por que não a gente somar essas coisas? No Caravana Sairé eu também fui tomado pela mesma inquietação, assim, a gente gravando lá, pensava, poxa, mas não vamos colocar violão 7 cordas, cavaquinho, isso tudo já foi feito no melhor que podia ser feito, assim, sabe? Já deram conta disso. Mas não só por isso, combina tanto o violão flamenco com um baião rápido, ó, vê aí, aquela coisa sanguínea. Eu queria lembrar um pouco aqui do seu papel como letrista. Como é que é a sua vida compositor? Olha, acho que todo mundo é uma máquina fotográfica de 6 sentidos da vida. Então, todo mundo traduz a vida de alguma maneira, né? E o compositor, de um modo geral, ele procura entregar ou sintetizar, como diz o Nildo Almeida, o que o outro quer dizer, não o que o outro quer ouvir. Mas, por exemplo, quando eu mais preciso, começa a tocar uma música minha. Mas quando eu mais preciso, na real mesmo, assim, tipo, quando não passa nem pela cabeça nada, assim, tipo, aí vem alguém com uma música minha, Felicidade, eu ouço aquilo, passa assim na minha frente, ou começa, ou o motoboy dizer que lá, toca no enfim, rádio, alguém chega e eu coisa, né? falo essa música, é impressionante. Então tem um diálogo, né? Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Então eu, enquanto compositor, eu me vejo muito em busca desse lugar mais laboratorial mesmo, de quem formula poções. As minhas letras tem muita gente junto, e as que são só minhas são poucas, mas de um modo geral todas elas, as parcerias e as não parcerias, são voltadas para o que eu gostaria que elas dissessem, né? Tem uma música com o Luiz Tati que não, é tipo, fale o que você quiser. Todas as outras, ó, eu tô falando sobre isso. Então, a música do casamento, a música que toca em todo... Essa é só minha, eu tentando dizer como foi a minha impressão do meu primeiro grande amor, Verônica Pessoa, para quem eu fiz essa música. Você está falando a música para sonhar. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai, e não para nunca mais. Sou altamente relacional, assim, meu mapa astral. Fiz a canção que se tornou tema de vários casamentos, então tem essa energia mesmo em mim. Sou a favor dos compromissos que constroem, né? E canto sobre isso também. E também canto que meu amor é amor de Kenga. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de Kenga. Eu não quero que você se prenda ao meu amor de Kenga. No sentido, olha, nas fases da vida, quem também não passa pela fase de querer simplesmente entregar a sua melhor presença, a sua melhor versão com quem você tiver, mas ao mesmo tempo é naquele momento, depois é você e tua vida. A gente pode ouvir um pouquinho?
pois o universo é como um homem abandonado. Estrelas cadentes são e-mails e recados que vão correndo para dizer a quem já foi que a liberdade é boa e pode ser vivida a dois. A liberdade é boa e pode ser vivida a dois. A liberdade é boa e pode ser vivida a dois. A liberdade é boa e pode ser vivida a dois. Yeah, O nosso quadradinho termina agora. Continue com a gente nas nossas redes sociais e reveja as matérias no YouTube. E se você tem alguma sugestão de tema que queira ver aqui no nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!